Mas o senhor é a favor que mantenha essa situação como está hoje, a penalização do usuário ou não? O usuário não é penalizado. Eu também apresentei no Congresso Nacional um projeto de lei modificando essa legislação, porque eu acho que na reincidência ele tem que sofrer uma consequência. Na primeira vez, pode até não ser preso. Se uma advertência verbal ali... Ele vai por serviços à comunidade e tal, mas numa reincidência, ele tem que sofrer as consequências, tem que ser cadastrado num sistema onde ele está ali cadastrado como usuário para poder ter atendimento na rede pública para tratar a sua doença, a sua adição, o seu vício, né? Então, tem muitas coisas que podem ser e devem ser feitas, mas eu acho que nós não podemos partir para essa de liberação de drogas, e as pessoas misturam muito as coisas, né? A cannabis tem uso medicinal. Tudo tem uso medicinal, mas não é fumar na maconha. Você viu que hoje mesmo houve uma decisão da Anvisa no que diz respeito àqueles vaporizadores, proibindo o vaporizador. Você não pode mais fumar em ambientes, né, fechados, cigarro comum. Por que essa campanha da liberação da droga? São coisas que são incoerentes. Incoerente. Sem questão uma questão de saúde também, né, cara? A questão de saúde e outra. Eu acho, na minha opinião, que quando o cara sobe lá, o filhinho do rico lá na comunidade e bota o dinheirinho dele lá na droga, ele financia aquilo ali também. É isso aí. Hoje ele não sobe, né? Hoje tem Desce. delivery. Delivery. É um delivery, Tem né? até aplicativo de entrega Diz que droga. Eu tive eu vi até uma entrevista, acho que foi do MV Bill, que ele falou uma parada que eu tenho que concordar com ele. O vício pro filho do rico é uma coisa. O pai pega ele, manda para os Estados Unidos estudar, fazer um tratamento sei aonde, e ele resolve. O filho do pobre não, irmão. O cara tá vendendo bujão em casa, tá vendendo tudo. O cara se torna um preguiçoso, se torna um sequelado, não trabalha mais, até chegar às vias de fato de partir para outras drogas e uma coisa chamando o outro, e quando tu vê a família destruída. É isso mesmo. Entendeu? Então ela ataca muito mais o pobre, o miserável. Mas essa liberação que eles querem fazer da legislação não é para esse indivíduo. Isso é para o filhinho do papai da Zona Sul. Você está entendendo que não pode sofrer consequências da lei, não pode ser atingido pela lei. Na verdade, no fundo, nós temos que desmascarar essa situação e colocar isso em pratos limpos. Ou seja, vamos manter aquilo que é necessário manter. Se não se pode fumar, se não se pode usar vaporizadores, vai liberar maconha por quê? É verdade. Concordo com o senhor. Aproveitando que o assunto é desmascarar, como desmascarar isso para a população comum? Porque assim, uma coisa, somos nós que estudamos, estamos sempre nos informando, procurando saber sobre dados científicos a respeito da droga, porque nós temos condições de pegar um documento científico, ler e interpretar. Nós temos até como argumentar que não reduz a violência, a liberação da maconha. Porque não tem nenhum país com números bons que liberaram. Nenhum. Nem a Holanda, que sempre foi o exemplo da liberação de droga, não tem números bons para apresentar. Mas você não pode fumar na rua, hein? Exatamente. Então, assim, como falar para o cidadão comum, para as pessoas comuns... Eu acho que esse tipo de programa é a nova forma de comunicação. Porque se você for para os jornais, todos eles são hoje a favor da liberação, né? Há uma cultura dentro da imprensa chamada, entre aspas, escrita, oficial e falada, de que essas coisas têm que ser liberadas. E nós temos aqui esse tipo de trabalho, que é os trabalhos de podcast, de mídias sociais, que é a única forma que nós temos hoje de nos expressar, de nos colocarmos contra essas posições que querem nos ser impostas por um grupo, né, que manipula os jornais. Ainda temos essa liberdade. Ainda temos, né? E teremos. Temos que lutar. E teremos, sempre. Temos que lutar para que a gente não perca essa liberdade, e a gente está lutando por isso. Não é não, Cleiton? É bem complicado. É legal quando você aborda o assunto droga e coloca a liberdade na mesma bandeja, porque na mente de quem defende a liberação do consumo de drogas, eles têm liberdade. Sim. Né? Mas para a família do viciado pobre, do rico não, do pobre, do viciado pobre... É o que mais sofre. Eles não têm liberdade, eles são escravos daquilo ali.
Porque o filho do rico, como o Fábio disse, ele manda para os Estados Unidos, manda para a Europa e interna aqui numa clínica ele caríssima se livra pra do tratamento. problema. Ele tem dinheiro para se livrar do problema. O pobre não, ele vai ficar com problema E dentro de quando casa. chega nas vias de fato, por exemplo, Cracolândia, o senhor acha que deveria ter a internação compulsória? Claro, claro. É fundamental. Porque por livre e espontânea vontade, aquele indivíduo não vai. Então você tem que internar compulsoriamente aquele indivíduo para que ele tenha uma oportunidade de se tratar. Você não pode ter as ruas tomadas, né, por indivíduos que fazem uso de droga dioturnamente, praticam violência, e você não pode ter mais a sua liberdade de abrir um comércio, como você vê na Santa Efigênia, em São Paulo. O senhor sabe que tem uma universidade em Minas que ela já criou uma vacina que elimina o efeito do crack na vida desse cara. Poderia ser uma solução aí, Sim. como uma medida repreensiva, né? De repente, esse cara ser pego, ele ser obrigado a se vacinar e... Mas a internação compulsória é necessária e fundamental. Eu acho que as pessoas estão fazendo que nem um avestruz, escondendo a cabeça e deixando o resto de fora. Mas o Estado tem estrutura para isso, pá? Tem que se estruturar. Tem, não tem? Tem que se estruturar. É o que eu digo, tem coisas que são muito importantes e devem ser feitas, e tem coisas que não são importantes e são feitas. Então, muito dinheiro público desperdiçado aonde não deveria, ao invés de você ter o dinheiro público investido na melhora de vida do cidadão. A gente fecha esse assunto aqui com uma lógica. Se não é liberado hoje e o Estado não tem condições de atender todos os tratamentos, imagina se liberar isso. O caos na saúde pública que a gente vai criar, porque não adianta. O cara que fuma maconha, ele vai partir para outras drogas. Fatalmente vai colapsar tudo, como já é colapsado hoje. Em algum lugar já está colapsado. Vários bairros, a gente fala da Santa Efigênia porque é um lugar famoso, mas vários bairros do Rio de Janeiro... Eu morei em São Paulo 20 anos, trabalhei na Polícia Federal de São Paulo 20 anos. A nossa sede da Polícia Federal naquela época era na Antônio de Godoy com Rio Branco. É exatamente a 2 quarteirões da hoje Cracolândia, pô. Em vários bairros do Rio de Janeiro, quem pega metrô, quem pega trem, passa... Não, Baixada Fluminense, cara. Baixada Fluminense. Vai na Baixada Fluminense. Então você precisa vê, de ordem parecem pública. zumbis, cara. Você precisa de organização, você precisa de ordem pública. Você precisa de condições para que a população possa ter tranquilidade no seu dia a dia. A mesma coisa com as pessoas necessitadas que hoje estão morando nas ruas. Então, se estão morando na porta do teu prédio, né? E ninguém faz absolutamente nada, porque não pode tirar compulsoriamente esse indivíduo da rua. Então dá vontade de pegar quem dá essa decisão judicial e botar essas pessoas todas na porta do edifício dele. Vamos ver se no dia seguinte esses indivíduos não vão ser retirados. Claro que vão ser retirados. Então a gente precisa de organização, a gente precisa de ordem pública.